Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que eu não poderia ministrar sobre sofrimento, depressão, porque eu não conheço do assunto. Segundo você, que presumo não me conhecer pessoalmente e deve estar me julgando apenas pelas fotos alegres das redes sociais, a minha vida seria fácil demais e a minha família muito estável para eu ter autoridade de falar de sofrimento. Aí você pergunta, o que você sabe sobre sofrimento para falar dele? Como falar, orientar, acalentar uma pessoa que perdeu o filho se não conhece uma perda assim? Também disse você que eu não poderia falar de depressão, talvez por achar que eu esteja um degrau abaixo nesse departamento em relação a você, porque você diz o seguinte, digo isto porque estudo sobre o assunto e vivo isso eu mesma. É aí o que você falou. Bem, você se lembra do que Jesus ensinou? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7,24. Contextualizando para os tempos modernos, ficaria assim: não julgueis pelas fotos das redes sociais, mas julgai segundo a reta justiça. Portanto, não tire conclusões de pequenos fragmentos do filme de uma vida, principalmente se a pessoa excluir as cenas mais fortes. Ou você acredita que biografias e filmes do tipo baseado em fatos reais mostram mesmo a realidade de alguém? Nunca. Eu sinto dizer que a canoa da sua tese, que é de que só pode ajudar alguém quem passou pela mesma experiência, faz água por muitos furos. Quer ver só? Tente transferir isso para a medicina. Será que um médico só poderia tratar o paciente se ele próprio já tivesse experimentado aquela doença? Ora, quem iria tratar de um doente terminal, então? Um médico que estivesse morrendo? Deveria o Conselho de Medicina exigir atestado de doença para considerá-lo apto para exercer a profissão? Eu fico tentando imaginar como um oftalmologista cego faria uma cirurgia de catarata em um paciente cego. Não, o médico trata dos seus pacientes com base no conhecimento que ele adquiriu de outros. E ele pode ser muito eficaz no seu trabalho, mesmo que nunca tenha tido um mero resfriado. Assim é aquele que ministra a palavra de Deus. Ele não se baseia na sua experiência, mas no conhecimento de Deus e da sua palavra. Num excelente livro chamado Deus Sabe Que Sofremos, escrito por Philip Yancey, ele conta a história do Dr. Paul Brand, que trabalhou durante muitos anos com leprosos na Índia. E certa vez, ao visitar um grupo de leprosos, eles pediram que ele lhes falasse algumas palavras. Aí o médico logo observou que muitos nem tinham mãos, mas apenas tocos no lugar das mãos, ou então muitos dedos faltando. E eles se sentavam sobre as mãos para escondê-las de vergonha que tinham. Então ele começou a dizer o seguinte, abre aspas, eu sou um cirurgião médico especialista em mãos. E por esse motivo, toda vez que me encontro com alguém, eu olho instintivamente para suas mãos. O quiromante ou a quiromante diz que pode prever o futuro pelas mãos. Eu posso contar o passado. Por exemplo, eu posso dizer qual é o trabalho de uma pessoa pela posição dos calos e pela condição das unhas. Eu posso até dizer algo sobre o caráter da pessoa. Realmente eu gosto muito de mãos. Como eu gostaria de ter tido a oportunidade de encontrar-me com Cristo e estudar suas mãos. Mas sabendo como ele era, eu posso quase imaginá-las, posso quase senti-las. Fecha aspas, até aí as palavras desse médico. Então o médico passou a descrever como achava que seriam as mãos de Jesus, desde menino, trabalhando como carpinteiro, os tipos de desgastes e ferimentos que ele deve ter experimentado. E aí continuou a falar daquelas mãos que curavam os enfermos, abraçavam as crianças, tocavam os leprosos, algo que, segundo a lei, era até proibido um judeu fazer. E aí ele continuou, abre aspas, as suas mãos foram crucificadas, eu sofro só de imaginar um prego atravessando a minha mão. Porque eu sei que ali existe um conjunto enorme de tendões, nervos, vasos sanguíneos, músculos. É impossível um cravo atravessar o centro da mão sem incapacitá-la. Ao deixar que fizessem aquilo, ele se identificou com todos os seres humanos deformados e aleijados existentes em todo o mundo. Ele não foi apenas capaz de suportar a pobreza com os pobres, o cansaço com os cansados, mas também teve suas mãos dilaceradas
como a dos aleijados. Fecha aspas, até as palavras dele. O efeito daquelas palavras sobre os leprosos causou um impacto tremendo. Eles nunca tinham pensado em Jesus com mãos dilaceradas como as deles. E então o médico concluiu, abre aspas, depois ele estaria com as suas mãos ressurretas, mas mesmo assim, o que fez ele ao mostrá-las aos discípulos? Fez questão que Tomé colocasse o dedo na ferida deixada pelo prego, porque ele quis continuar com os ferimentos da sua humanidade. E por que isso? Talvez por querer levar em si uma lembrança do sofrimento daqueles que sofrem neste mundo. Ele quis ser para sempre um dos nossos. Fecha aspas até aí. Então, quando o Dr. Paul Brand terminou de falar, ele viu que os leprosos estavam todos com as mãos levantadas. Eram tocos e palmas sem dedos, mãos em forma de garra, mas nenhum deles se preocupava mais em escondê-las. E a partir daquele dia, aquelas mãos passaram a ser para eles um sinal de dignidade, de orgulho, porque eles descobriram que Jesus tinha as mesmas mãos. O Dr. Paul Brand não era leproso, não tinha mãos deformadas, não fazia ideia do que seria viver daquele jeito, portanto, segundo a sua tese, ele não estaria apto a trazer qualquer consolo para aqueles mutilados. Certamente ele não sabia o que era sofrer de lepra, por isso ele pediu que olhassem para Cristo, o único que é empático para com todos os que sofrem, pois ele também sofreu em vida e na morte experimentou o que é ser julgado e castigado por todos os tipos imagináveis de pecados existentes na humanidade. É por isso também que eu convido as pessoas para olharem para Cristo, não para a minha pessoa, para a minha experiência. Se o Evangelho só pudesse ser pregado por quem passou por todas as dificuldades da vida humana, então não existiria um evangelista nesse planeta, e nem médicos. A mensagem do Evangelho não é seja como eu, viva como eu vivo, faça como eu faço. Isso fazem os gurus das seitas espiritualistas. O Evangelho também não é, como alguns pensam, uma imitação de Cristo do tipo, seja como Jesus, viva como Jesus, faça como Ele e aí você será salvo. Não! Olha, se eu tentar ser salvo imitando Jesus, eu terei de começar pelo fato de Ele ter sido um homem perfeito e sem pecado. Como é que eu vou imitar isso? Pronto, eu e todos os seres humanos já empacaríamos aí. A pregação do Evangelho é olhe para Cristo. Como os antigos israelitas deviam olhar para aquela serpente de bronze feita por Moisés e pregada no alto de uma vara. E como levantou Moisés a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 14 a 16. Mas se você estiver se referindo, não de quando eu prego o evangelho para incrédulos, mas de quando eu ministro palavras de edificação, exortação e consolação para crentes, bem, eu devo dizer que o mesmo princípio se aplica. Nenhum de nós é fonte suficiente que possa saciar a sede de paz e de tranquilidade daqueles que sofrem. Não. Por isso mesmo eu também não procuro mostrar a mim ou as minhas experiências como referência, como você parece dizer que estaria apta a fazer por ter sofrido bastante. Ao contrário, eu procuro apontar para aquilo que o Senhor é, para o que Ele fez, para o que Ele faz, para o que Ele fará comigo e com todos os que recorrem a Ele. Isso eu aprendi do que o apóstolo Paulo escreveu, veja só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. 2 Coríntios 1, de 3 a 5. Paulo não queria que a sua tribulação fosse a fonte de consolação dos irmãos. A sua tribulação era apenas o gatilho que servia para disparar a torrente de consolação vinda de Deus, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ninguém podia esperar que Paulo conhecesse os sentimentos e
os sofrimentos, os sentimentos e as provas de cada um daqueles para quem ele quisesse edificar, admoestar, consolar. Ora, ele nem mesmo sabia o que era ter sido criado numa família idólatra, como eram os de Corinto, gentios. Será que ele teria de começar adorando ídolos antes de exortá-los a fugirem da idolatria? Repare que as suas palavras indicam que devia ser esta uma das fontes das tentações, problemas e sofrimentos dos santos em Corinto, a idolatria. Veja só, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, ou com a prova dará o escape, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios 10, de 13 a 14. Talvez você não tenha reparado nisso quando disse que eu não teria autoridade para falar de depressão, pois somente alguém como você, que estuda o problema e convive com ele, estaria melhor habilitada. Parece que não concordou muito com o que eu disse, que depressão é causada pela tentativa de preencher o vácuo da falta de comunhão com Deus, colocando no seu lugar qualquer outra coisa a que eu chamei de ídolo. Repare que Paulo mesmo, não conhecendo todos os meandros da vida regressa e pagã que aqueles coríntios tinham vivido, apresentava a eles o Deus de toda a consolação. Este sim entendia e podia consolar cada um com a mesma consolação que Paulo era consolado em diferentes circunstâncias e ocasiões. As experiências podiam ser variadas, mas a fonte do consolo era sempre a mesma. E é simples assim, é a fonte do consolo. Portanto, eu sugiro que pare de olhar para este que fala para você e comece a prestar atenção no Senhor, de quem eu falo, e a quem eu insisto que as pessoas recorram, que olhem nas suas tribulações. Compare tudo com a Bíblia, não com a minha vida, para saber se a mensagem é ou não de Deus. Um dos pontos que Paulo elogiou nos Tessalonicenses foi o fato de não terem recebido o que ele dizia como palavra de Paulo, mas como palavra de Deus. Respeitando os devidos limites do versículo, já que Paulo falava inspirado pelo Espírito Santo, e eu não, ele revelava de primeira mão a palavra de Deus, hoje ninguém tem, claro, autoridade ou poder para fazer isso, mas quando nós trazemos aquilo que já está na Bíblia, seria prudente você aceitar, porque não como palavra vinda de homens, mas de Deus, sempre que ela estiver em conformidade com as Escrituras. Paulo escreveu assim: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. 1 Tessalonicenses 2,13. O instrumento que Deus usa para levar sua mensagem não tem qualquer importância. No passado, o Senhor usou até uma jumenta para falar com Balaão. E eu não me importo nem um pouco se você me considerar a jumenta que Deus pode usar para dizer algo às pessoas. Não tem problema. Eu volto a insistir que aquele que prega não fala de si, de suas experiências, mas tem o seu foco em Deus, que tudo sabe. Uma vez um homem estava pregando o evangelho e alguém na audiência o interrompeu, gritando: onde estava esse seu Deus quando meu filho morria? Ao que o pregador respondeu: no mesmo lugar em que ele estava enquanto o filho dele morria, na cruz. Enquanto você joga sobre mim toda a sua indignação, saiba que eu já recebi várias mensagens de agradecimento por essas mesmas coisas que você me escutou dizer e criticou. São expressões de gratidão de pessoas que foram ajudadas pelo ministério da palavra, porque a receberam não como vinda de mim, mas do próprio Deus, que meramente usou esta jumenta aqui para falar com elas. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem que, ao contrário da sua, muito me animou a continuar até levando a palavra de Deus. Ela vinha de alguém que ouviu uma das minhas mensagens sobre sofrimento, talvez a mesma que você ouviu, não sei, e eu vou só transcrever aqui, só vou ditar aqui, né? Não para me gloriar, e também por não ser algo que eu disse de mim mesmo, mas para mostrar que você pode estar perdendo algo no julgamento apressado que fez do meu ministério.
Veja o que a pessoa escreveu. Você é uma ferramenta valiosa de Jesus. Obrigado por ajudar a restaurar as nossas feridas com o seu trabalho. Eu sinto algo muito especial quando assisto seus vídeos. Eu vim de caminhos espirituais tortos, como você no passado, e às vezes ainda caio. Mas Deus me direciona ao seu trabalho e logo sou puxado pelos dedos, puxado de novo pelos dedos. Deus o abençoe sempre. Coisas assim deixam a gente contente. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.